certo e por isso manifestam-se vezes sem conta, têm-se manifestado em todas as jornadas, têm-se mostrado muito próximos da equipa de Ruben Amorim, que disse isso mesmo também na primeira reação que teve ao jogo de hoje. Disse que os jogadores têm sentido este carinho por parte dos adeptos que acompanham a equipa, quer nos jogos fora, quer nos jogos em casa, mesmo que não possam estar estes adeptos dentro do estádio José Alvalade. Vemos também que agora há aqui um reforço policial, a polícia de intervenção preparada para atuar se necessário, mas sobretudo para evitar que algo de mal aconteça, que algum distúrbio aconteça, porque são mesmo muitos adeptos que estão nesta zona junto ao estádio José Alvalade. Antes de voltarmos à arbitragem e de devolver a palavra ao Marco Ferreira, que recebeu aqui uma provocação por parte do Jorge Amaral sobre a questão do título, Luís Pedro Sousa, o Sporting já é outra vez pré-campeão ou não? Claro que sim, claro que é pré-campeão. O Sporting está a 7 pontos de ser campeão nacional, ou seja, é pouco mais, tem que ganhar pouco mais de metade dos pontos que estão em causa. E com outra curiosidade, o Sporting, se vencer em Vila do Conde na próxima quarta-feira, o Benfica fica matematicamente arredado do título, aconteça o que acontecer no Clássico. O Sporting voltou a ser, obviamente, pré-campeão depois da vitória em Braga, não tínhamos dúvidas sobre isso. O que estava aqui em causa, no fundo, era o desempenho do Sporting frente a equipas da metade de baixo, digamos assim, da classificação. Os jogos com o Famalicão, Belenenses e Moreirense aquilo que o Sporting mostrou foi pouco, apesar de, obviamente, ter tido maior caudal ofensivo, perdeu aí 6 pontos e voltava a colocar-se em incógnita do que aconteceria hoje, por exemplo, com o Nacional. Era um jogo entre o primeiro e o último, se o Sporting conseguiria impor a sua superioridade. Mas Pedro, deixa-me só voltar também às imagens que estamos a ver, claro, porque estamos a mostrar ainda imagens em direto e percebemos que há uma intervenção da polícia de choque que obriga os adeptos que estão junto ao estádio José Alvalade a dispersarem. Vemos também imagens do drone da CMTV que está a mostrar-nos um outro ângulo, imagens também estas em direto, um forte dispositivo policial que neste momento está a impedir que os adeptos fiquem naquela zona, estão à espera da saída dos carros da equipa de Ruben Amorim, os adeptos, mas a polícia de intervenção, a polícia de choque, com toda a tranquilidade, fez um cordão e conseguiu dispersar os adeptos que ali se encontravam, com até ao momento nenhum incidente a registar, apesar desta intervenção policial. Estamos com imagens em direto e são mesmo junto ao estádio José Alvalade, onde ainda se encontram muitas dezenas de adeptos a festejar a vitória do Sporting sobre o Nacional, vitória por 2-0, com 2 golos conseguidos já para lá do minuto 80. Aos 83 minutos, Fedal marcou o primeiro e depois de penalti, Jovane Cabral, já no tempo extra, fez o 2-0 final. O ambiente, apesar da polícia de intervenção ter sido obrigada a agir, está tranquilo, porque a única ação por parte da polícia foi a de dispersar os adeptos que ali estavam à espera da saída dos carros que vão sair pela garagem do estádio José Alvalade. Ouvimos também alguns artefatos pirotécnicos a serem lançados, mesmo durante o momento em que a polícia formou um cordão para afastar os adeptos daquela zona de relevado onde se encontravam e onde estiveram também ainda antes do apito inicial do jogo de hoje. Acompanharam também a equipa, a chegada da equipa de Ruben Amorim. Tem-no feito em todos os jogos em casa e também fora. Tem sido muito visível este apoio. Vamos voltar a estas imagens e à reportagem em direto nesta Liga de Ouro, a seguir a uma curta pausa. Até já.
de alguma tensão no estádio José Alvalade, junto ao estádio José Alvalade. Estas são imagens em direto de uma das equipas de reportagem que a CMTV tem no terreno. A polícia de choque já teve de intervir, mas sem incidentes de maior. Foi formado um cordão policial para dispersar os adeptos que ainda se encontram e em peso junto ao estádio José Alvalade, mas não na mancha que víamos há alguns minutos. Agora estão já numa zona um pouco mais afastada relativamente à zona de onde vão sair os carros com os jogadores do Sporting. É por isso que estão aqui estas muitas dezenas de adeptos, porque querem celebrar junto da equipa mais uma vitória conseguida pela equipa de Ruben Amorim no campeonato. Uma vitória também com alguma polémica à mistura, um jogo no estádio José Alvalade com muita polémica em torno da arbitragem, muitas queixas por parte do Sporting, que só conseguiu marcar os 2 golos que deram a vitória já depois do minuto 80. Ao minuto 83 Fedal inaugurou o marcador e depois Jovane Cabral, de pontapé de penalti, fez o 2-0 final que garante que o Sporting de Ruben Amorim continua com mais 6 pontos de vantagem do que o Futebol Clube do Porto, tal e qual como as duas equipas entraram nesta jornada 30 do campeonato. Os rivais entraram primeiro em ação nesta jornada. Benfica e Futebol Clube do Porto venceram ontem os respectivos jogos. Estava por isso pressionada a equipa do Sporting hoje, que via o segundo classificado provisoriamente à condição com menos 3 pontos apenas, mas conseguiu vencer antes de uma jornada em que há clássico e uma jornada em que o Sporting pode também afastar matematicamente o Benfica do título, se bem que Jorge Jesus já colocou o Benfica fora desse objetivo, mas matematicamente, em caso de vitória na próxima jornada sobre o Rio Ave em Vila do Conde, o Sporting afasta também definitivamente o Benfica do primeiro lugar, e o jogo na Luz entre Benfica e Futebol Clube do Porto também pode fazer toda a diferença. Vemos que agora são dezenas os adeptos do Sporting que se aproximam de um dos carros que sai do estádio José Alvalade, presumivelmente com algum jogador que fez questão de parar naquela zona, e por isso também os agentes da Polícia de Segurança Pública que estão nesta zona também se aproximam para garantir que não há problemas de maior. Os adeptos do Sporting estão junto neste momento a algum dos jogadores que terá saído. Vamos tentar também perceber quem é que passa neste carro, algumas dificuldades, mas são imagens em direto aquelas que estamos a ver. Vemos também que há algum fumo, potes de fumo e tochas que têm sido acesas pelos adeptos do Sporting, e agora volta a surgir a polícia de intervenção, a polícia de choque, a tentar afastar os adeptos que cada vez que veem um carro passar, um carro a sair da garagem do estádio José Alvalade com jogadores ou elementos do Sporting, que fazem uma grande festa, uma festa que se fez sentir ainda antes também do apito inicial do jogo de hoje. Tem sido muitos os momentos de manifestações de apoio por parte dos adeptos, quer nos jogos fora, quer nos jogos em casa, e hoje isso sentiu-se quando o autocarro do Sporting chegou ao estádio José Alvalade. Foi acarinhado o plantel do Sporting por muitos adeptos que agora no final do jogo também fazem questão de apoiar a equipa. Vemos mais uma vez a polícia de intervenção a correr na zona onde está um carro, alguns carros que terão no interior jogadores do Sporting. Isso explica a reação destes adeptos que já inclusivamente passaram a estrada. É uma situação também com algum perigo, sobretudo para quem está ao volante, e acresce a isso o facto de estarem a ser rebentados artefatos pirotécnicos, o que dificulta também a visibilidade. Neste momento é quase uma caixa daquelas que costumamos ver em situações de jogos grandes, quando as claques são acompanhadas para os estádios. Hoje esse acompanhamento não existe, esta época esse acompanhamento não existe porque não é permitida a entrada de adeptos nos estádios para assistir aos jogos, mas vemos uma imagem muito semelhante a esta numa altura em que volta a ser formado um cordão policial
policial, com agentes da polícia que estão a tentar evitar que algum problema decorra na saída dos carros e também dispersar um pouco os adeptos. Vemos agora um adepto a lançar uma tocha na direção dos agentes da polícia que estão a avançar para os adeptos que passaram a estrada para tentar chegar o mais perto possível dos carros que estão a sair da garagem e a passo, e ainda sem uma intervenção sem uma intervenção também em que seja necessária a força, a polícia vai resolvendo esta situação apenas com cordões humanos, com cordões policiais, para tentar afastar lentamente os adeptos daquela zona. Já aconteceu por várias vezes nos últimos minutos, mas agora o ambiente é um pouco mais tenso porque começaram a sair os carros e é lançado também são lançados foguetes também nesta altura. Vemos alguns agentes da polícia agora já em passo mais apressado, o que dá a ideia de que pode estar a acontecer algum incidente com um pouco mais de gravidade. O que é certo é que está formada também uma grande nuvem de fumo verde que dificulta a circulação dos carros nesta zona. Nesta zona será muito difícil os carros passarem por ali e é por ali que passam os jogadores que saem das garagens do estádio José Alvalade. Foi por isso que os adeptos também se posicionaram nesta zona junto ao estádio José Alvalade. São imagens em direto, vemos que há vários carros da Polícia de Segurança Pública no local, já estavam avisados também porque o apoio dos adeptos acontece já desde o início do dia, numa altura em que vemos nas imagens também em direto, mas no interior do estádio José Alvalade, no auditório Artur Agostinho, Ruben Amorim vai reagir à vitória do Sporting sobre o Nacional. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa. O Sporting produzia tanto e não conseguia marcar tanto como fez possivelmente noutras ocasiões. Pergunto-se, mais do que os 3 pontos, obviamente, se em termos motivacionais e anímicos é uma vitória importante porque há mais golos, conseguiu corresponder-se àquilo que se produziu durante o jogo e acaba também por ser uma exibição consolidada. E olhando para estes fatores, se é uma vitória em termos anímicos mais importante do que outra? Não, foi uma vitória normal, obviamente a fase é uma fase importante, era um jogo muito importante. Agora produzimos muito mais para fazer só 2 golos. Fizemos 2 golos sim, mas o sofrimento foi basicamente o mesmo, porque foi também no fim. Agora tivemos oportunidades para fazer, não demos oportunidades tirando aquela... Quando o Seba queria sair a jogar e o Bessa lhe tirou a bola, o Nacional não teve oportunidades, teve um remate do Camacho logo no princípio do jogo. De resto, o jogo foi sempre nosso, um jogo que parou muitas vezes, com muitas faltas, com a perda de tempo, criou alguma ansiedade e, portanto, foi mais um dia de sofrimento para os sportinguistas, que acabou aí bem, mas inteiramente justo. RTP, João. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos, RTP. Pergunto-lhe se, na sua opinião, e tendo em conta as palavras do Manuel Machado, que disse que a expulsão acabou por ser preponderante no desenrolar do jogo, se foi a expulsão mais preponderante ou a entrada do Jovane, que acaba por cavar essa falta, depois faz a assistência, sofre também a falta do penalti e marca o gol. Qual desses 2 momentos é que acabou por ser o desbloqueador do jogo para o lado do Sporting? Foi acho que claramente a entrada do Jovane, porque a expulsão não mudou as características do jogo. Há menos um jogador, sim senhora, no relevado, mas continuou o Sporting por cima a tentar marcar. E o Jovane teve uma boa entrada, muito forte a segurar a bola e a rodar. Perdemos já a quantidade de jogos, já perdi a conta da quantidade de jogos que estamos aqui a falar, de jogadores que vêm do banco e que mudam os jogos, é esse o papel deles. O Jovane está de parabéns e o resto da equipa está de parabéns. Agora, claro que a entrada dele mexeu no jogo, a expulsão não mexeu assim tanto, porque nós fomos sempre a equipa que esteve por cima. SIC. Boa noite, Ruben Amorim, Cristiana Queiroz Alves, SIC. Hoje a equipa foi recebida num grande ambiente de festa e parece que lá fora se está a repetir essa onda de carinho para a sua equipa. Aliás, ouvimos agora foguetes a festejar a vitória do Sporting. Eu pergunto-lhe como é que a equipa reage a este ambiente a chegar ao jogo e já agora, uma vez que estamos apenas a 4 jogos do final do campeonato, o Sporting lidera com 6 pontos de avanço. Lá fora já ninguém duvida que o Sporting vai ser campeão. Pergunto-lhe se finalmente vamos ouvir o treinador a assumir-se como candidato ao título. Não vou assumir, porque ainda não falta. Se estivermos nessa situação de faltar 3 pontos num jogo, nós somos candidatos a vencer os jogos todos e, portanto,
vamos manter isto até ao fim, ainda por cima agora que está no fim. Se não houver dúvidas que o campeonato já não foge, era mau sinal, porque estávamos muito distraídos e, portanto, eu quero os jogadores a pensarem que podem perder pontos em qualquer campo. Temos 6 pontos de avanço, 12 para discutir, portanto, tudo é possível. Já tivemos prova disso. A equipa agradece o apoio. Volto a dizer que a grande vitória deste grupo de jogadores e destes miúdos foi mudar a dinâmica do clube. Isso é uma grande vitória, é muito difícil fazer isso num ano. Portanto, eu sou um sortudo por ter um grupo de jogadores que sabe estar à altura do Sporting, tem problemas, tem dificuldades, muita ansiedade em certos momentos do jogo, mas dão tudo o que têm e, portanto, parabéns aos jogadores. Mas ainda há muito por fazer, ainda falta tão pouco, mas ainda falta muito. Sport TV, Sérgio. Boa noite, mais uma vez Ruben Amorim, Sérgio Filipe Oliveira, estamos em direto para a Sport TV. O Paulinho voltou a ter um jogo em que acabou por não conseguir marcar o golo, encontrou um guarda-redes, o António Filipe, muito inspirado. Eu pergunto-lhe, até porque como não tem marcado, também não vai muito àqueles momentos de final de jogo para falar connosco, tem havido outros protagonistas, como é que está nesta altura o espírito do jogador, se é um jogador que está ansioso ou se por outro lado está absolutamente tranquilo naquilo que tem oferecido à equipa, como é que tem sido a conversa também com o Ruben Amorim nesta altura? Tem mais opções de remate durante o jogo, tem bons movimentos, não está a conseguir marcar, todos os avançados passam por isso, obviamente que ele estaria melhor se marcasse golos, mas o jogo em si, a forma como pressiona, como cria espaços, como segura a bola, e tivemos várias jogadas em que conseguimos jogar com a bola na frente do Max, do Neto, do Fedal, em que nós segurávamos a bola e conseguimos passar essa primeira pressão. Portanto, ele está a fazer o trabalho dele, os golos vão aparecer, são fases que todos os avançados têm. Portanto, ele está confiante, está a trabalhar bem. Obviamente não deve estar tão feliz porque um avançado precisa de golos e ele vai marcar muitos golos pelo Sporting. CMTV, Pedro. Boa noite, Ruben Amorim, Pedro Prata, CMTV. Viu-o a sorrir quando falaram do apoio que os adeptos têm dado ao Sporting e a verdade é que têm reconhecido muito o seu trabalho. Pergunto-lhe se já virou um autêntico Sportingista e já agora também me pergunto sobre o jogo, se hoje o Sporting tardou em marcar por erros de arbitragem. Não vou falar sobre a arbitragem, obviamente. Nós demorámos a marcar porque não conseguimos finalizar certas jogadas que construímos e, portanto, é assim. Temos até aos 90, como dissemos antes do jogo, temos até aos 95, 96, 97 para marcar e foi isso que fizemos. Em relação ao apoio dos adeptos, nós agradecemos e eu, como treinador, agradeço muito o apoio deles aos jogadores porque eles dão tudo, mais uma vez, dão tudo pelo clube. Eu sou mais um sportinguista. Obviamente eu não vou dizer que sou do Sporting desde pequenino ou que mudei convicções. Agora eu defendo os meus jogadores, defendo o meu clube à morte, portanto acho que tenho mais respeito por parte dos sportinguistas se eu disser a verdade. Sou profissional, gosto muito do Sporting, sou do Sporting e portanto é seguir em frente. Record, lá em cima. Boa noite, Ruben. Rafael Soares, Record. Hoje houve uma pequena novidade no 11, com o João Mário a ficar no banco, jogou Daniel Bragança a titular, depois também entrou Mateus Nunes, ou seja, João Mário acabou por não jogar. Eu pergunto-lhe se foi feita uma gestão física do jogador ou se foi mesmo uma opção estratégica, e se foi uma opção estratégica, pergunto-lhe o que é que deu Daniel Bragança que João Mário não consegue dar, neste caso, ou para este jogo. Foi uma opção estratégica. Obviamente o João tem vindo a jogar, tem feito um grande campeonato. As características do Bragança eu achei que eram melhores para este jogo. Todos têm que estar preparados. Entrou o Mateus porque o Mateus ia entrar para a central e eu ia tirar um central. Do Mateus Reis também ia tirar outro central e de repente complicou-se tudo, daí a demora na substituição. Ele nem ia entrar para o meio. Portanto, foi esse o caso. O João tem que estar preparado para jogar com o Rio Ave, trabalhar para estarmos todos preparados para jogar com o Rio Ave.
e o Dani dá-nos muita velocidade com a bola. Nós sabíamos que o Nacional ia estar quase sempre a defender, e o Dani é muito bom a jogar um bocadinho à frente do Palha, dá muita velocidade na bola. Acho que não iríamos ter tanta... Não iríamos precisar tanto do João Mário carregar a bola ou de segurar o jogo ou pausar o jogo. O que nós precisávamos era de um jogador de frente para o jogo que tem uma característica de isolar colegas, de variar o jogo de um lado para o outro. Foi essa a ideia. Mais uma vez, às vezes funciona, outras vezes não funciona, e acho que ele fez um excelente jogo. Mais futebol? Dérito Esteves, mais futebol e TVI. Falou na antevisão de que o Sporting pode marcar até aos 96, 97, 98. Falou aqui novamente. O Sporting tem marcado sempre tarde. Acha que os jogadores estão a levar demasiado à letra ficam relaxados e estão a levar demasiado à letra essa vontade porque podem marcar até ao fim? Eu acho que não, acho que olhamos para os jogadores no campo e se há coisa que eles não são é relaxados. Eles têm muita pressa de marcar, querem marcar. Tivemos várias oportunidades e várias jogadas no início do jogo em que nós ganhámos o lado direito claramente sozinhos e fomos algo precipitados a cruzar. Portanto, acho o contrário. Às vezes, se fôssemos um bocadinho mais relaxados e pensássemos o jogo tanto no meio campo como ao pé da baliza, e isso vem com a experiência, obviamente, faríamos mais golos. Portanto, acho completamente o contrário. O que nós se calhar temos é que relaxar um pouco mais logo no início do jogo e continuar a jogar como estamos a jogar. Temos várias oportunidades, não fazemos. Houve uma fase aqui que nós conseguimos marcar na primeira parte e depois vocês diziam que nós baixávamos para jogar. Nós jogamos consoante o jogo, consoante o momento e, portanto, os jogadores, desde o primeiro minuto, eles querem sempre marcar, não conseguem e depois há um sofrimento para todos, lá em casa, no campo, na tribuna, no banco, enfim. Mas ganhamos e ganhamos justamente. 0-0. Boa noite, Ruben. O Filipe Martins para o 0-0. Eu queria voltar aqui a falar do Jovane. Há pouco o Mister disse que os jogadores saem do banco para mexer com os jogos, mas dá a sensação que o Jovane é um jogador que está talhado para sair do banco e mexer com os jogos. Aliás, tem aqui uma estatística da Goalpoint que diz que ele marca ou assiste a cada 83 minutos. Pergunto-lhe o que é que falta ao Jovane para ter esse rendimento a titular ou se é um jogador mesmo talhado para sair do banco e decidir jogos. Não, são momentos. Já tivemos aqui no início da época, quando o Jovane também que jogava no avançado, e estivemos a falar do treinador que não metia na altura o Sporar, não metia um avançado e o Jovane não estava a render e portanto o Jovane já foi titular, foi o jogador se calhar mais importante quando nós chegámos aqui, e depois o momento, as lesões, tudo o rendimento dos outros. O futebol é o momento, tem que estar todos preparados. O Jovane pode muito bem ser titular, pode ser um jogador e é um jogador muito importante no Sporting, e portanto nós contamos com o Jovane, sabendo que o futebol é o momento. O Max fez uma excelente exibição, quando foi chamado foi muito importante, e lembrar que o Max na altura estava a lutar no início da época com o Adam, e teve Covid e deixou de haver luta, o Adam ganhou o lugar. Portanto, há certos momentos na nossa vida enquanto jogadores podem ter um grande impacto no nosso ano desportivo. Foi isso que aconteceu e o Jovane tem que correr atrás. É muito novo, eles são muito novos, a vida pode mudar de um momento para o outro, e eles têm que estar prontos para 1 minuto ou para 90 minutos, porque é esse o nosso acordo dentro do grupo. Mais uma questão? Fechamos ali na bola na rede. Inês Santos, bola na rede. Boa noite, Ruben. O Sporting hoje não conseguiu jogar tanto nos corredores laterais como costuma fazer e até gosta de fazer. Pergunto-lhe quais foram as principais dificuldades no jogo entre linhas até à altura do golo e que alternativas procurou encontrar para esta dificuldade. Depende de onde os adversários pressionam. Mas tivemos muitas bolas entre linhas. Eu lembro-me do Pote muitas vezes entre linhas, o Nuno. Demos alguma largura mais pelo lado esquerdo porque são 2 jogadores e o Pote vai muito para o meio, o Porro fica um pouco sozinho. Depois o Plata entrou e levou a bola para a frente. Nós tentámos tudo e, portanto, eu não vendo o jogo, sinceramente não sei se atacámos mais pelos corredores ou não do que nos outros jogos, tem que ver ainda. Mas acho que fizemos um jogo bastante completo, falhámos na finalização, podíamos ter feito gols logo na primeira parte, o que podia abrir o jogo. Portanto, o que interessa é fazer gols, ter oportunidades, não sofrer, mais uma vez não sofremos gols, uma vitória inteiramente justa e é seguir para o próximo. Muito obrigado a todos, boa noite.
Foi a reação de Ruben Amorim, que admite que hoje os adeptos do Sporting tiveram de sofrer enquanto assistiam a este jogo, mas agora só fazem a festa. Estas são imagens em direto das equipas de reportagem que a CMTV tem no terreno. São ainda muitos os adeptos que estão junto ao estádio José Alvalade à espera da saída dos carros que transportam os jogadores do Sporting depois de uma vitória que deixa o Sporting ainda mais perto do título. Faltam apenas 4 jogos neste campeonato e o Sporting tem uma vantagem de 6 pontos para o segundo classificado e de 10 para o terceiro. O Sporting pode já afastar matematicamente o Benfica do primeiro lugar na próxima jornada em caso de vitória sobre o Rio Ave, e vemos mais uma explosão de alegria por parte dos adeptos do Sporting. Há muita polícia também nesta zona, têm sido também visíveis as tochas acesas por adeptos do Sporting. Já vimos também a fogo de artifício, a imagem que estamos a ver no canto superior direito do nosso ecrã, uma imagem também já que se repetiu nas últimas semanas. Vimos, por exemplo, durante a viagem desde Braga até Lisboa, várias vezes fogo de artifício, e volta a lançar fogo de artifício, volta a fazer a festa a massa adepta do Sporting, que vê cada vez mais perto um título que foge desde 2002. O Sporting tem tudo na mão para conseguir voltar à conquista do campeonato esta época, numa época atípica em que os adeptos que vemos nas imagens nem sequer podem estar dentro dos estádios, mas fazem na mesma a festa. E de que maneira, como estamos a perceber, consegue-se perceber também que há alguma interação. Houve carros de jogadores do Sporting que abrandaram quando passaram pelos adeptos. Já houve também alguns momentos de intervenção por parte da polícia que está em peso neste local, incluindo polícia de choque, polícia de intervenção, mas até ao momento, pelas imagens que vimos, ainda não houve nenhum incidente de maior. Tem conseguido controlar também esta moldura humana, o dispositivo policial que está no terreno, um dispositivo reforçado também, porque já desde o início do dia que muitos adeptos têm estado nesta zona. Vemos um fogo de artifício que foi lançado, é mesmo junto ao estádio José Alvalade, festa do Sporting, depois de uma vitória que garante que o Sporting mantém a distância com a qual tinha entrado nesta jornada 30. Vemos aqui, parece estar a acontecer uma detenção, pelo menos vemos um elemento da polícia e parece estar a levar um adepto do Sporting que está a dar algumas explicações. Poderá estar a ser detido por um spotter da polícia que está junto ao estádio José Alvalade, também com uma equipa de polícia de intervenção. Vemos que são várias as viaturas também da Polícia de Segurança Pública que estão neste local. Já foram feitos vários cordões policiais para dispersar os adeptos que no momento inicial, logo depois do jogo, estavam ali naquele relvado junto àqueles carros e estavam todos juntos naquela zona. Depois começaram a ser dispersados pela polícia. Vemos aqui a polícia de intervenção e a polícia de choque também. E depois colocaram-se mais perto da zona da garagem do estádio José Alvalade, da zona por onde passam os carros que saem da garagem e vão fazendo a festa. Prometem não arredar pé estes adeptos enquanto estiverem a sair os carros com os jogadores do Sporting, que agora prepara já o jogo da próxima, vai começar a preparar o jogo da próxima jornada, que é em Vila do Conde, uma jornada de clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Também esse jogo pode fazer diferença na atribuição do título. O Sporting vai estar atento àquilo que, sobretudo, o segundo classificado vai fazer, até porque o terceiro classificado, o Benfica, só em caso de vitória do Sporting, fica automaticamente afastado do primeiro lugar. Por isso, neste momento, o concorrente direto do Sporting na corrida pelo título é o Futebol Clube do Porto, que na próxima quinta-feira, dia 6 de maio, visita o rival Benfica na Luz. Vemos mais uma vez a polícia de intervenção a ter de avançar sobre os adeptos, ainda que sem grande incidente de maior. Até ao momento não houve registro de grandes incidentes de violência, por exemplo. Só vimos a polícia a intervir, mas com toda a tranquilidade. Vimos aqui e ali algum passo mais apressado da polícia, mas nada de grave, pelo menos até ao momento. E há pouco vimos também um spotter da PSP a
levar um adepto. Fica a dúvida sobre se assistimos ali em direto a uma detenção ou não. Certo é que, apesar da festa que se vai sentindo, apesar de estarem muitos adeptos nesta zona, o ambiente é puramente de festa por parte dos adeptos do Sporting, como tem acontecido nas últimas semanas, a cada jornada que passa, e quando os adeptos veem o título mais perto. É legítimo, Fernando, claro que da parte do treinador do Sporting há sempre tentativa de abrandar um pouco a euforia dos adeptos, mas compreendes que estes adeptos do Sporting reajam desta maneira quando veem o título tão perto? Mariana, eu sou cauteloso por natureza, sempre fui assim, já quando jogador de futebol também era muito cauteloso, não gosto de tirar os foguetes antes da festa, mas é natural, um clube, uma equipa, um clube, principalmente um clube que já não é campeão há muitos anos, estar a 7 pontos, a 4 jornadas do fim, de sagrar campeão nacional é perfeitamente natural. Eu não gosto, digo, se queres que eu te diga, entendo claramente, mas não gosto sinceramente, porque já te disse que sou muito, mas muito cauteloso em relação, porque sei como é que muitas das coisas funcionam, sei o adversário que o Sporting tem pela frente, sei os adversários que o Sporting tem pela frente. Agora é natural e todos os cuidados são poucos, todas as cautelas são poucos. Ainda há 4 jogos, o Sporting agora vai a Vila do Conde, uma equipa que precisa de pontos para não está a lutar neste momento para não descer de divisão. Há um jogo importante que pode mexer muito com isto, que é o Benfica Futebol Clube do Porto. Não sou benfiquista, sinceramente, mas espero sinceramente que o Benfica consiga não ganhar, mas que empate com o Futebol Clube do Porto para manter o Futebol Clube do Porto no segundo lugar e manter os 4 pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto, mas que consiga tirar pontos ao Futebol Clube do Porto para o Sporting estar mais descansado, porque os jogos vão ser difíceis. Viu-se ontem o Futebol Clube do Porto com o Famalicão, que não foi fácil, foi um jogo complicado. Viu-se o Benfica fez uma boa primeira parte, na segunda parte sofreu e de maneira que não empatou o jogo, que não calhou, e hoje o Sporting, apesar das oportunidades, teve também muitas dificuldades e os jogos têm sido todos assim. O Futebol Clube do Porto foi ao Nacional da Madeira e conseguiu vencer também com golos esquisitos, mas ganhou por 1-0. Os jogos não são fáceis e, como diz o Ruben Amorim, e é um facto, em qualquer campo pode-se perder pontos atualmente, e o Sporting já perdeu. Hoje ganhou, mas perdeu 4 pontos em casa com a equipa que estava a lutar para descer. Portanto, cautela, muita cautela. A próxima jornada vai ser muito importante para a atribuição quer do primeiro, quer do segundo lugar deste campeonato. António, como é que vê o facto de os sportinguistas, nesta altura, estarem a torcer por uma vitória do Benfica sobre o Porto? Não é o caso do Fernando Mendes. O Fernando Mendes deixou bem claro o seu anti-benfiquismo primário. Portanto, não quer que o Benfica ganhe, e repare bem, e o Fernando Mendes não fez meias contas, é que se o Benfica ganhar ao Porto e se o Sporting ganhar em Vila do Conde, o campeonato está nas mãos. 9 pontos de diferença a 3 jornadas do fim. O Sporting e 8 também está, António. 8 pontinhos também dá. Portanto, anti-benfiquista, claro, não sou anti-benfiquista, quero só que o Porto não perca, só isso, mais nada. Acho que o Fernando não deve-se aliar da luta do Benfica e do Porto. Está entusiasmado com o seu Sporting e tudo bem. Agora, deixar que o Benfica ganhe ao Porto, ou que empate, ou escolher o empate, é só uma prova de anti-benfiquismo. Claramente, e volto a afirmar, quer que o Benfica empate com o Futebol do Porto. Claramente. O Sporting não precisa que o Porto para ser campeão, não é? Por isso também... Mais sincero do que isto não pode ser. Fica claro que é prova de anti-benfiquismo. O meu clube é o Sporting de Portugal. Fui excelentemente tratado no Futebol Clube do Porto. Portanto, o Futebol Clube do Porto fica em segundo lugar. Ponto, só por aí. Não há problema nenhum nisso. É a prova do teu anti-benfiquismo. Tudo bem. O que é que querem que eu vos diga? Até posso dizer mais, se o Benfica ficasse em 4º lugar, ficava feliz também. Pronto, só por aí. Pois, mas não vais ter essa felicidade. Que eu diga, mas não posso dizer mais nada. Não vais ter essa felicidade. Mas claro, e até o Sporting pode não ser campeão. Até pode não ser.
Para já os adeptos vão fazendo a festa e é visível essa festa também ainda nas imagens que estamos a acompanhar em direto. Jorge, há este ambiente em torno da equipa, estamos na reta final. Na próxima jornada o Porto tem um jogo difícil na Luz. Ainda vês a hipótese de o Sporting desperdiçar esta vantagem que tem sobre Mariana, o Porto e o Porto ser campeão esta época? Só condenar todo este tipo de situações, tanto elas sejam do Porto, do Benfica ou do Sporting, em função do momento em que a gente vive. Acho que tínhamos de ser um bocadinho mais conscientes, independentemente de compreender e de entender que é muito difícil se controlar este tipo de emoções, como foi ontem do Porto e como se calhar do Benfica ou do Sporting, mas realmente as pessoas deviam ter um bocadinho de consciência face ao momento que vivemos, só isso, não há nada, mas que entende perfeitamente este tipo de situação. Agora, qual foi a pergunta que me fizeste? Desculpa lá. Por acaso, já que o Jorge fez essa referência, há pouco podia estar relacionada até com a não utilização da máscara, aquele exatamente. Momento que vimos, como fizeste essa referência. Mas o miúdo vinha, ele vinha com a máscara para baixo. Vinha acho que vinha aqui para baixo. Mas o problema é que a máscara não é para usar nem no Sim, mas acho que vinha, acho que ele tinha. Há muita gente que usa a máscara no cotovelo, no ombro, seja onde for. Pronto, e estas coisas eram de evitar face ao momento, mas eu entendo toda a envolvência, a dedicação ao clube. Portanto, e a minha pergunta era, disso. partindo dessa envolvência, se ainda vês a possibilidade de o Sporting deixar fugir 6 pontos para o Futebol Clube do Porto e o Porto ainda ser campeão esta época? Eu acho que será muito difícil para isto. Eu acho que o Sporting já há muito tempo com 10 e mesmo com 4, acho que é sempre o favorito. São 4 pontos que pode perfeitamente fazer. Nós estamos a falar de uma equipa que até agora ainda não perdeu. Ainda não perdeu. É a equipa que tem a melhor defesa. É muito difícil fazer gols. É esta equipa. É uma equipa que trabalha muito e viu-se no jogo do Braga, em que se calhar não merecia ganhar, mas foi premiada com o trabalho que teve. Na imagem também, no jogo com o Futebol Clube do Porto, não merecia se calhar sair com o empate, mas trabalhou muito para o empate. E, portanto, é uma equipa que tem 29 jornadas, penso eu, 30 até agora. 30 jornadas em que não perdeu nenhum jogo. Quer dizer, se nós agora começarmos aqui a fazer futurismo, que em 4 jornadas podem perder os 6 pontos, pode acontecer, mas não estou a ver que esse cenário possa ir. Agora, se o Porto tem e efetivamente ganha o Sporting em casa naquela altura, se eventualmente não tem havido este roubo para mim da parte de VAR e deste último jogo em Moreira de Cónegos, as coisas podiam sempre, a pressão aumenta. Agora, quando a equipa está a 6 pontos e as coisas vão caminhando, falta menos um jogo. É que depois esta mensagem é que falta menos um jogo, não é mais um, é menos um. O aproximar e manter este tipo de as coisas irem acontecendo. Portanto, eu acho muito difícil chegar lá, mas o futebol é pródigo em surpresas. Tudo é possível e o Porto certamente que vai lutar até ao fim, seja onde for, e na quinta-feira certamente que aqui no Estádio da Luz vai o fazer, vai lutar pela vitória, não vem jogar para defender os 4 pontos, ou seja, aquilo que for, vem lutar pela vitória. Só queria dar aqui uma coisa, mas cada vez que uma pessoa fala de alguma coisa do Benfica, é tudo anti-Benfica, a gente não pode dar uma opinião, seja daquilo que for. Eu se digo alguma coisa, o António vai logo, o teu anti-Benfica, anti não sei o quê, mas não somos anti-nada. A gente pode dar a nossa opinião, cada opinião que ele dá em relação, quando ele dá alguma opinião em relação ao Porto, eu não estou a dizer que ele é anti-Porto, ele é do Benfica, como eu sou do Porto e como o Fernando é do Sporting. Deixem-me voltar também ao Luís Pedro, que há pouco realçavas, Luís Pedro, que o Sporting neste momento já só precisa de 7 pontos para ser campeão. Essa é a matemática nesta altura, mas a próxima jornada vai fechar este campeonato no que diz respeito ao primeiro lugar ou não? Matematicamente não, mas eu creio que se na quarta-feira o Sporting vencer em Vila do Conde é tudo uma questão, como disse há pouco, meramente matemática. Se o Sporting vencer o Rio Ave na quarta-feira, não me parece que já haja muito a fazer. Ficam a faltar 3 jornadas. No melhor das hipóteses, para o Futebol Clube do Porto, ficará a 6 pontos, ou seja, partindo do princípio que o Futebol Clube do Porto vence o Clássico na Luz, e já é muito apertado, ficam a faltar 3 jornadas. Parece que o Sporting tinha que dar fundamentalmente um sinal de que, frente a equipas do fundo da tabela, conseguia produzir o seu futebol, conseguia impor-se, conseguia superiorizar-se. Isso não tinha acontecido nos jogos com o Belenenses, com o Famalicão, com o Moreirense, ou seja,
conseguiu ter maior caudal ofensivo, dominar nas estatísticas, mas não venceu o jogo e não esteve, digamos, muito perto de o conseguir. Hoje foi um caso diferente. O Sporting conseguiu hoje o 22º ponto obtido nos últimos 10 minutos, mas a história deste jogo nada teve a ver com os 3 outros encontros que eu citei. O Sporting foi claramente superior. Foi na primeira parte, sufocou o adversário na segunda e o gol depois era uma questão de tempo. O Sporting também tem contado com o apoio dos adeptos, não só agora no final, estamos a ver imagens em direto, como durante o jogo foram audíveis os cânticos dos adeptos. Estamos a ouvir também esse momento e a ver até adeptos nas nossas imagens que foram recolhidas no decorrer do jogo. Os adeptos do Sporting conseguiram estar bastante perto da equipa, apesar de não ser permitida a entrada de adeptos no estádio. Estiveram no fosso que divide o relvado das bancadas do estádio José Alvalade e essa presença de adeptos é visível nestas imagens. É um tema em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir a uma curta pausa. Até já. Come together. Mercedes-Benz. Faça parte desta viagem. Betclic. É tudo teu. Não, mas conta mais sobre isso. Vamos para a semana. Voltamos aqui no mês. Vou ter de falar. A Lídia está com para a cidade aqui. Amigos. Cervejas à parte. Nova edição limitada para brindes em segurança. Superboc, sabor autêntico. Betano.pt. O jogo começa agora. Agora tem a oportunidade de estar elegante a toda a hora com a coleção masculina de 8 relógios com design moderno. Relógios para quem não abre mão da pontualidade e da sofisticação. Às sextas-feiras, por apenas 9,95€ com o seu Correio da Manhã. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50€. O mundo está a abrir-se de novo. Há um verde que combina com liberdade. Brinda um regresso cor de esperança e não só. Vinho Verde. Não há outro assim. Bem-vindos ao Boletim Futurológico. Quinta-feira, ao grande clássico. Benfica, Futebol do Porto, no Estádio da Luz. E eu tive o privilégio de jogar vários com as duas equipas. E eu penso que vai haver poucos golos. Na parte final dos campeonatos, as equipas arriscam um pouco e penso que os artilheiros serão fracos. Lima, é minha, diz-me a odd. E aqui está a espetacular odd. Vamos a jogo e tu podes ganhar. É vibrante, apaixonante, super refrescante, é contagiante, é para curtir sabor incrível. Pepsi Max é mesmo irresistível. Bem gelada, vais adorar. Prova já sem açúcar, é Pepsi Max. Pepsi Max. Prova a nova Pepsi Max. Nietzsche.